Boa noite, queridos alunos, alunas, colegas professores, gestores, pais, quem mais estiver assistindo. Nós estamos em mais uma aula do Centro de Mídias, no terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Jennifer, estarei mediando a aula da querida Fabiana e vamos aqui retomar alguns conteúdos de revisão. Exatamente. Bem-vindos de volta, né? Hoje a gente vai continuar a nossa programação aí de revisão para justamente a gente acabar esse terceiro bimestre com o maior número de dúvidas sanadas. Então, né, para adiantar, por mais que a gente tenha preparado essa aula baseada em habilidades específicas, como na aula anterior, se sobrou alguma dúvida em qualquer momento, ou até da aula anterior, por causa da própria questão do tempo, podem colocar nessa aula, porque a nossa ideia aqui é tirar essas dúvidas e tentar aí solucionar algumas questões que talvez não ficaram tão claras. Então, para a gente começar, a gente vai colocar aí as habilidades para vocês que estamos baseando a aula de hoje, né? Então, as habilidades são desenvolver noções claras sobre o funcionamento das eleições no Brasil, a formação dos partidos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema democrático, e estabelecer uma reflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da representação política, na relação entre eleitores e representantes eleitos. Habilidade gigante, hein? É verdade. Então, para variar, né? Para começar a nossa aula, a gente quer ver aí se alguns pontos já estão claros, se vocês lembram de algumas coisas. Então, vai aparecer a perguntinha aí na tela. A gente quer saber se vocês lembram, né, a nossa aula sobre voto majoritário e proporcional e se vocês lembram quais são alguns meios de participação política. Então, um minutinho e a gente já volta. Esse conteúdo realmente é necessário. Vocês colocaram, em sua maioria, que ficaram com dúvidas mesmo em relação a essa dimensão, né, do voto majoritário e proporcional. A ideia da aula é justamente deixar isso bem claro. Vocês colocaram também sobre as formas de participação, né, através do voto, através de manifestações, de participações comunitárias. E o voto é uma dessas formas institucionalizadas como um princípio democrático. Agora nós vamos passar o conteúdo para lembrarmos direitinho em relação ao que é o voto majoritário, mas o Antônio, ele já colocou, né, lembrou, que o voto majoritário ele está relacionado a quando existe, né, 50% mais um. Né? Mas esse é o voto majoritário, né, absoluto.
Exatamente. Então, para a gente começar, a gente vai lembrar aí da nossa Constituição, já que a gente está falando sobre eleição e participação, né? Lembrar o que a nossa Constituição fala sobre isso. Então, vai aparecer aí na tela. Todo o poder emana do povo, né? Isso significa que vivemos em uma república que o exerce por meio de representantes, tá? Esses são os termos de uma democracia indireta, né? Aí a gente tem aí, por meio das eleições, tanto de vereadores, prefeitos, governadores, ou por eleição diretamente. E nós temos também na Constituição um trecho que vai estabelecer como vai funcionar a democracia dentro do nosso país, tá? Então, lembrando, quando a gente fala sobre a nossa Constituição, ela deixa muito claro que todo poder emana do povo. Então, cabe a nós, né, a gente eleger as pessoas que nós acreditamos que vão atingir ali os objetivos da sociedade, administrar a sociedade, pensar num bem-estar social, né? E cabe a nós também fiscalizar se esse trabalho está sendo feito, né? Não basta você apenas votar, mas sim acompanhar se aquela pessoa está, sim, ou não cumprindo com as funções que o cargo dela especifica, né? Então, a gente, lembrando disso, a gente tem que lembrar também como é a formação do Estado, tanto brasileiro, mas, né, pensar num Estado democrático ou não. Tem alguma coisa aí ou tá, por enquanto, sucesso? Sucesso aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre o Estado democrático, né, de direito, que é o que a gente vive, a gente tem que lembrar o que é um Estado de direito, né? O Estado de Direito ele é muito diferente quando a gente coloca ali o termo democrático no meio dessa frase. Por quê? Resumidamente, quando a gente fala do Estado democrático de direito, é quando as leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando a dignidade da pessoa humana, né? Segundo o Edgar Leite. E quando a gente fala do Estado de Direito, ele é pautado por leis criadas e cumpridas pelo próprio Estado, tá? Então, se a gente pensar ali no momento do Brasil, a gente pode pensar ali na ditadura militar, como, por exemplo, quando existiam decretos-leis. Então, a lei vinha de cima para baixo e não um movimento contrário. E aí eu acho que o importante é a gente entender como isso também tem um impacto em como a gente vê a própria lei. Por exemplo, quando a gente fala de uma lei que veio do povo, de uma necessidade, e não precisa ser uma necessidade verbalizada, a gente não precisa falar, mas quando a gente vê que existe essa necessidade, por exemplo, sobre a questão de dirigir alcoolizado, né? Ninguém precisou chegar e falar, olha, talvez a gente precise de uma legislação. Mas quando o poder público ele começa a ver que a maioria dos acidentes de carro e o número de mortes que pessoas estão envolvidas em acidentes de trânsito alcoolizadas está passando de um nível para um nível absurdo, ela vai colocar essa lei, porque ela vê que é uma demanda da sociedade, né? As pessoas estão morrendo, isso está prejudicando o bem-estar social, então a gente vai fazer uma lei que modifique isso. Tá? Então, ele vê a necessidade e coloca ali. Então, não necessariamente você falou que necessitava dessa lei, mas ela vai aparecer. Ou, por exemplo, quando a gente vê aí leis em relação a voto, ou, por exemplo, sobre participação, racismo, né? Quando a gente fala sobre demarcação de territórios indígenas, muitas vezes essa legislação é porque uma parte da população, né, que abrange essa legislação, começa a fazer ali protestos, manifestações, ou que seja, até mandar documentos que peçam para que exista essa lei devido a uma demanda, né, de uma parte da população ou da população no geral. Então, a gente pode ter uma demanda que não precisa ser falada, né, que é vista por dados, e existem as demandas que é um pedido da população. Quando a gente fala de leis que vêm de cima para baixo, a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, para a gente respeitar uma lei, a gente tem que conhecer e ela tem que fazer sentido para nós. Então, por exemplo, a gente pega o Estatuto do Desarmamento. Foi feito um plebiscito, né? E a partir do momento que as pessoas votaram que o melhor era ter o desarmamento, a gente vê que, vocês decidiram pelo desarmamento. Então, é uma lei que veio de vocês essa escolha. Né? Então, a gente vai olhar, né,
por exemplo, para quem viveu esse período de transição, vai olhar e falar assim, bom, agora está definido, todo mundo concordou, tudo bem, a gente internalizou essa lei. Tá? Então, a maioria das pessoas, hoje, não tem acesso a armamentos, ou existe ali um processo burocrático, enfim, para você legalizar uma arma. E é por isso que em alguns países também tem leis que, às vezes, elas existem e ninguém sabe, ou leis que existem e não são cumpridas. Né? Então, por exemplo, a gente vê bastante na internet sobre a legislação americana, que existem leis ali que existem e que ninguém sabe que ela existe. Né? Ela nem é aplicada mais, muitas vezes até os juristas não têm conhecimento dessa lei por ela ser antiga, e justamente por ela não atender mais à demanda da sociedade, ela meio que é descartada. Né? Então, são aquelas leis que existem, mas que elas, justamente por não atenderem a uma demanda pública, acabam caindo no esquecimento. Né, Jennifer? Está aí tudo sob controle? A UNAMI perguntou por que o Estado de Direito vale para a gente, o Estado democrático de direito vale para a gente. A partir do momento que a gente pode votar e a gente pode participar, né, desses processos, a gente tem aí a questão da democracia. Como eu falei para vocês, se vocês forem no site, por exemplo, da Câmara, seja dos deputados federais, estaduais, enfim, vocês vão ver que muitas leis ou projetos de leis estão para votação pública para saber a opinião das pessoas. A maioria de nós não sabe, porque isso não é tão divulgado assim, né? Mas muitas leis você pode votar justamente para eles saberem se as pessoas querem uma mudança ou não querem. Nós, como cidadãos, nós também temos o direito de, por exemplo, participar de certas votações. Então, vocês podem ver que, em alguns momentos, aqui em São Paulo mesmo, na Alesp, você vai ver que, em alguns tipos de votação, o público participa, ele está presente ali na Alesp para fazer com que sua voz seja ouvida. Né? Exatamente. A Laura ela fez uma pergunta muito interessante. Por que as leis perdem o valor? Laura, como a Fabi trouxe, as leis elas são um reflexo de uma necessidade social. Né? Então, os agrupamentos humanos existem antes da institucionalização do Estado. No Estado moderno, no Estado democrático de direito, o povo, através do voto, escolhe os seus representantes, e esses representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e principalmente do Poder Legislativo, ele produz leis. Essas leis elas devem resolver alguns tipos de problema, como a questão de beber e dirigir, a lei seca, como a questão do uso do cinto de segurança para evitar ambos acidentes, mortes, enfim. Aquilo que é fundamental dentro de qualquer sociedade é a integridade, é a vida do indivíduo. Então, o Estado, como representante de um povo em um território, governado por um conjunto de leis, precisa garantir a vida desses indivíduos. Entretanto, nós temos um hábito de décadas de que pessoas não usavam cinto de segurança, que as pessoas bebiam e dirigiam. Então, a questão do valor da lei, o quanto que essa lei pega, ela está relacionada com a educação. E também está relacionada à nossa necessidade. Por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem o processo de multa para pessoas que não estão usando máscara na rua, no meio à pandemia. Quando essa pandemia passar, houver vacina, ou o que quer que seja, e a gente já não passe por esse problema, muito provavelmente, talvez essa lei continue a existir no papel, vamos dizer, mas ela vai entrar em desuso porque ela já não atende mais essa necessidade. Né? A gente vê muitas legislações, essas dos Estados Unidos, às vezes são legislações de décadas, de centenas de anos atrás, que, como elas nunca foram, vamos dizer, excluídas, elas estão lá. Mas, como elas não atendem mais a necessidade, elas acabam entrando em desuso. Da mesma maneira que existem ali algumas legislações que a gente sabe que existem, mas não são colocadas em prática. Né? Então, essa é a diferença do Estado de Direito, o Estado democrático de direito. O Estado de Direito, existe uma implementação de uma legislação, um decreto, ou o que quer que seja, sem a opinião pública. Vem de cima para baixo. Tá? Não existe a participação, né, você ouvir as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Se não ficou claro, pergunta de novo, que a gente responde de novo, que a intenção é essa.
E aí, a gente vai também retomar a ideia de democracia de partidos e eleições, tá? Então, ó, vai aparecer aí na tela que as diferentes formas que o Estado, né, tomou ao longo da história, se a gente pegar aí monarquia, república, enfim, elas vão sempre estar ligadas à distribuição do poder político, né, em tomar decisões. Então, quando a gente pega um governo com uma monarquia absolutista, a gente vai ter aí uma pessoa no controle de toda a sociedade, principalmente, muitas vezes, isenta, né, das consequências das suas ações, mas que vai governar de acordo com a sua boa vontade. A gente pode ver isso em impérios, a gente pode ver isso em governos ditatoriais. Se a gente, por exemplo, tem uma monarquia parlamentarista, né, a gente vai ter ali uma participação do povo. Se a gente tem uma república, a gente tem a ideia de que o povo participa. Então, ela normalmente é vinculada a como esse poder ali vai ser distribuído, vai ser uma pessoa só, vão ser várias, vão ser 300 pessoas, e justamente pensando em uma coletividade, tá? E como a gente viu nas democracias, a gente tem que lembrar que o poder está ligado à ideia de soberania popular, né? É aquela história. Por que a gente tem um presidente? Porque não dá para você pegar toda a população do Brasil, juntar numa salinha e definir coisas. Então, a gente escolhe um representante. Imagina assim, na sua escola, não tem, pensa numa reunião de representantes dentro da sua escola. Dá para você pegar todas as salas que estão na sua escola, com, sei lá, 30, 35, 40 alunos em cada sala, e colocar dentro de uma salinha para fazer uma discussão? Muitas vezes não, ou vai ser um processo muito mais penoso, porque a quantidade de pessoas é muito grande. Então, o que é feito? São eleitos os representantes de sala que vão representar a vontade daquela sala específica, atender às demandas daqueles alunos daquela sala específica. Então, se a gente pensar isso num plano maior, é essa ideia. A gente tem representantes, porque não dá, por exemplo, para todo mundo sair e falar, olha, gente, hoje cancela o trampo, que está todo mundo indo para Brasília, porque a gente tem que decidir se essa lei vai ser aprovada ou não. Não tem como. Então, justamente, a gente elege representantes. Então, por isso que a participação política é importante, porque aquela pessoa está representando você, né? E a partir do momento que ela deixa de representar, a função dela passa a não existir mais, a função real dela, né? Justamente, se a pessoa está lá por interesses próprios e não coletivo, ela não está atendendo a ideia do cargo que ela ocupa, tá? A gente também vai colocar que, para ampliar, né, o número de pessoas com direito a voto, a gente tem que lembrar que tiveram diversas lutas populares. Então, por exemplo, durante muito tempo, a gente vai ter aí apenas homens votando, homens também alfabetizados. Né? Por uma luta, mulheres conseguiram direito ao voto. Né? Depois de muito tempo, pessoas analfabetas, né, também tiveram direito ao voto. Ou em muitos outros lugares, que só pessoas com dinheiro tinham acesso ao voto. Eu acho que a gente pode até voltar muito no tempo, pensar lá na Grécia, né, que para você poder votar, participar do regime democrático, você tinha que ter mais de 18 anos, ser homem e ter terras, né, ter ali uma certa posição econômica para participar dessa escolha. E isso, muitas vezes, é injusto. Então, justamente, as lutas populares, ao longo da história, democratizaram o voto, fazendo com que todas as pessoas tenham a possibilidade de escolher o seu representante. Inclusive, né, pessoas que, por exemplo, estão em situação numa desigualdade social muito grande, estão em situação de vulnerabilidade, elas podem votar justamente para que ela tenha garantido o direito, né, de um representante mudar a situação que aquela pessoa vive. Né? Alguém para, vamos dizer, para representar todas as pessoas, indiferente de qual classe social elas pertencem, qual etnia que elas são, né? Ou o gênero que elas têm, indiferente disso, todo mundo tem a possibilidade de participar da política do seu país. E essa questão, ela é muito pertinente para a pergunta da Marta. O Estado democrático de direito assegura a nossa participação na sociedade? Marta, sua pergunta é fundamental, porque ela traz uma questão que é a seguinte: no Estado democrático de direito, o poder emana do povo para o povo. Não é simplesmente um Estado regido por leis,
mas é um Estado regido por leis que são criadas pelo povo através dos seus representantes. Mas uma coisa é a formalização, como nós temos na Constituição Federal, que garante a participação. Outra coisa é a prática, é a atitude cidadã da participação. Então, nós temos dentro do cenário, no Brasil e em outros lugares do mundo, uma crítica muito profunda às questões relativas à política, como se a política ela estivesse relacionada apenas aos pontos negativos. Mas nós sabemos que a política está relacionada com a busca por um bem comum em relação à comunidade. O poder é a capacidade de influenciar, a partir de decisões, a vida de uma coletividade. Então, o fato de estarmos tendo uma aula no Centro de Mídias é uma política pública. O fato de que, se nós vamos ter interesse ou não de entender melhor o que é o voto proporcional e majoritário que eles estão perguntando, gente, vai chegar. Então, uma coisa é você ter o direito à participação, seja através do voto, seja através das manifestações, no próprio grêmio, na sua comunidade. Outra coisa é você garantir a sua participação. E a garantia tem a ver com uma escolha individual. Eu ia justamente pegar esse exemplo que você acabou de falar do Grêmio. Eu acho que uma coisa que talvez facilite vocês para entender, se você não está entendendo aqui em cima, diminui. Vamos para a escola. Se você, por exemplo, eu não concordo com, sei lá, alguma postura da minha escola. Aí vem lá, alunos interessados se inscrevam no Grêmio. Eu não quero participar do Grêmio porque dá trabalho. O direito à participação no Grêmio é para todos, está estabelecido. Ninguém pode ser proibido de participar, mas aqueles que irão participar, que terão interesse e se engajarão nessa participação, aí entra qual é a diferença entre um direito e a concretização desse direito. Exato. Então, assim, todos vocês têm direito de participar do Grêmio. Então, a minha escola não muda. Mas será que você fez parte, né, de algum desses colegiados, né? Por exemplo, os pais de vocês fazem parte do conselho de escola, da APM. Aí chega um pai e fala, eu não concordo com como a escola está gastando dinheiro. Vamos dar um exemplo. É só você participar. Existem colegiados feitos justamente para a prestação de contas de um órgão público, né? Todos os órgãos públicos têm uma prestação de contas. A questão os meios estão lá, são parte do nosso direito. Mas quantos de nós se dispõem a participar, né, e querem participar desse processo de mudança, né, ou de ajuda para essa mudança, tá? Então, para continuar, porque o tempo também é curto, vamos lá. Então, a gente tem os direitos e deveres de um eleitor. Então, a gente tem que lembrar que, no Brasil, o voto é secreto e obrigatório para todos os cidadãos maiores de 18 anos. Tá? Aos 16 e 17 anos, o voto é facultativo, assim como para maiores de 70 anos e analfabetos. Vou dar um exemplo, né? Meus tios lindos têm mais de 70 anos, mas eles optaram por continuar votando todos os anos. Mas, a partir do momento que eles fizeram 70, eles não são mais obrigados a irem votar. Tá? Uma pergunta que a gente viu no começo, que era, você pode votar sem título? Eu vi a resposta do pessoal, mas tem duas coisas. Você pode votar sem o documento, né? Sem o título físico, desde que você tenha tirado esse título de eleitor. Aí você pode ir lá e usar ou o aplicativo, que agora o TRE tem um aplicativo para celular, que é o seu título de eleitor virtual, vamos dizer assim. Da mesma maneira que você pode levar o seu RG para comprovar que é você. Já que quando a gente vai na nossa zona eleitoral, a gente tem lá o nosso nome cadastrado, né, com os nossos dados. Ele vai ver se o nome do seu RG bate com o nome lá na ficha de eleição, você assina. Agora, se você não tirou o seu título de eleitor, aí não importa se você vá com o que for, você não pode votar. Então, desde que você, vamos dizer, tenha oficializado o documento, você pode ir votar sem o seu título de eleitor, mas tem que levar um comprovante, né, de que é você, seja a carteira de habilitação ou o RG. Lembrando, o bilhete único não funciona, né? Eu já trabalhei em eleição, tem gente, é o meu bilhete único. Não é aceito. Então, só é aceito os documentos oficiais, né, emitidos como CNH, né, que é a carteira de habilitação, e o seu RG. Tá?
Lembrando, os eleitores com necessidades especiais, eles podem receber suporte e acompanhamento se desejarem. Por exemplo, a escola que eu estava era uma zona eleitoral. E ela era uma zona eleitoral com acessibilidade. Então, sempre em ano de eleição, eles iam lá para verificar quais salas tinham acessibilidade para alocar as pessoas que são portadoras, né, de necessidades especiais. Por exemplo, se você é cadeirante, né, você é alocado em uma escola que tem acessibilidade, muitas vezes alocado em salas que ficam no térreo ou que tem fácil acesso. Então, indiferente, o Estado tem que garantir que todas as pessoas tenham a possibilidade de votar. Tá? Tanto que a urna eletrônica também ali, se você vê, tem o sistema de braille em todos os botões. Né? E até a questão sonora, dependendo se você precisa, né, existe ali uma ajuda. E, caso algum impedimento não permita o cidadão cumprir a sua obrigação eleitoral, você pode justificar a sua ausência dentro do prazo de 60 dias após a data da eleição. Se você tiver um comprovante de por que você não foi, né, aí não necessariamente você vai pagar multas, por exemplo, você estava numa viagem, ou se você estava impedido, porque estava hospitalizado, ou qualquer coisa que seja. Se você tiver ali um comprovante, você é isento da taxa, mas se você não tem justificativa, há uma taxa, né, vamos dizer, uma multa a ser cobrada. Mas lembrando, se você está dentro do território nacional, isso pode significar até em outra cidade. Você pode, no dia da eleição, ir até uma zona eleitoral e justificar que você não está votando justamente porque você está longe da sua zona eleitoral. Né? Lembrando, é outra cidade, não adianta você votar na Zona Sul e lá na Zona Leste falar que você não pode votar. Né? Não é assim que funciona, tem que ser em outra cidade, em outro domicílio, né, eleitoral. E é assim que vai funcionar. Tá? E o título tem que sempre estar em dia. Se o seu título tiver qualquer problema, ou, por exemplo, em algumas cidades onde é obrigatória a biometria e não houve esse cadastro, você pode ter outros problemas, outras multas, até o seu título cancelado pela legislação, né, da Justiça Eleitoral. E esse é um ponto fundamental que eles estão perguntando muito no chat desde o início da aula. O voto é obrigatório? Sim, pessoal, o voto é obrigatório. E é claro que existem situações em que você pode, por algum motivo ou sem motivo, não votar. Mas você vai precisar justificar, porque a sua obrigação eleitoral está associada a uma série de outras funções que vocês são impedidos caso vocês não cumpram com o seu voto. Por exemplo, concorrer em concursos públicos, fazer o passaporte. Então, você precisa regularizar a sua situação eleitoral para, por exemplo, prestar um concurso público. Eu acho que também um bom exemplo é, inclusive, algumas instituições de educação. Não estou falando de escola, né? Mas quando, às vezes, você pega uma universidade, um curso superior, pós-graduação, mestrado, muitas vezes eles pedem para você anexar o comprovante de eleição, né, que pode ser retirado no site, ou se você for uma pessoa muito assim controlada, uma pessoa muito organizada, você guarda aquele papelzinho quadradinho que tem lá a comprovação. Mas se você não é uma pessoa tão cuidadosa, perdeu, você consegue pegar esse comprovante também no site do TRE, tá? Então, vamos lá para o voto majoritário proporcional. Querem saber que está aqui, ó, um problema. Então, vai aparecer aí para vocês na tela. Então, ó, quando a gente fala de majoritário, majoritário é sempre algo que tem a maioria das pessoas, tá? Sempre anexa a palavra majoritário a maior quantidade. Então, quem vai ser eleito é quem recebe o maior número de votos. Pode ser o absoluto ou simples. Né? O majoritário ele vai servir ali no nosso sistema, tá? Lembrando que de país para país isso varia, no nosso sistema para senadores, tá? E para municípios com menos de 200 mil eleitores. Tá? E já no voto majoritário absoluto, só será eleito o candidato que tiver 50 mais 1. E funciona, né, para presidente, governador e prefeito. Né? Então, vamos pensar nisso. Quando a gente fala sobre o voto majoritário simples, a pessoa não precisa... Por exemplo, a gente tem 3 opções, tá? Estou me candidatando, a Fabi está se candidatando e o Max também. O Max está se candidatando. Votem no Max, que ele é mó legal. Então. Então, por exemplo, tem eu, a Jennifer e o Max.
Se a gente pegar o 100%, vai dar ali 33,333 para cada um. Se eu tiver 32, a Jennifer 32, isso deu 64, quanto sobra, não sei, mentira. Né? Vai sobrar ali 36 votos. No majoritário simples, eu tive uma maioria, tá? Mas não é 50%, é 37%, enquanto ela teve 32%. Enfim, eu não estou fazendo as contas mais. Então, ele é simples. É quem recebeu mais votos, vai. Né? É tipo quando a gente faz aquele sorteio na sala de escolher entre 3 coisas. 10 alunos escolheram X, 12 escolheram não sei o quê, e 9 escolheram o outro. O que teve 12 votos ganhou. Isso é o simples, tá? E para quem serve o majoritário simples? Só para municípios com menos de 200 mil habitantes e para senadores. Porque todo o poder executivo, presidente, prefeito e governador de cidades com mais de 200 mil é o majoritário absoluto, que a Fabi vai explicar agora. E quando a gente fala do majoritário absoluto, é que obrigatoriamente tem que ter metade das pessoas mais um, tá? E essa metade pode ser calculada aí de acordo com a quantidade de pessoas, tá? Então, por exemplo, na sua sala, que tem 40 pessoas, são exatamente 21 votos, né? Metade 20 pessoas, mais uma pessoa, então, ok. Quando a gente fala ali já de um número maior de pessoas, isso é calculado de acordo com a região. Olha a Gabriela, maravilhosa aqui. E aí ela está dizendo, então é por isso que tem segundo turno? Exatamente, Gabriela. Porque o segundo turno, lembra que está concorrendo aqui eu, a Fabi e o Max? Se no majoritário absoluto nós fizemos essa distribuição, que mais ou menos nós temos cada um 30% dos votos, nós vamos ter segundo turno com aquele que teve os 37%, mais aquele que teve 30%, porque nós precisamos de 50% mais um para que o candidato seja eleito. Exatamente. Então, eu acho que um bom exercício, a gente está entrando aí no período eleitoral. Se vocês verem qualquer noticiário, vocês vão ver que todos os índices, né, dos candidatos não são índices 50 mais um. É tipo, um tem 37, o outro tem 21, o outro tem 20. Uma pessoa lá tem 1%, tem X pessoas não sei das quantas. Então, o que acontece? A gente vê que, se fosse pelo simples, isso acabaria no primeiro turno, porque normalmente tem um candidato ali que tenha, nem que seja por uma margem de 2%, ele está ali acima, né? Mas como a gente precisa do majoritário absoluto, a gente precisa que metade da população escolha. Então, a gente tinha, sei lá, 10 candidatos. Nenhum deles alcançou 50%, mais um. Então, vai para o segundo turno com os candidatos mais votados, porque justamente as pessoas que votaram nos outros têm que escolher um dos dois para que seja visto como algo justo, que todas as pessoas participaram e elegeram um dos dois. Para que seja representativo, porque a nossa democracia é uma democracia representativa. E nós fizemos uma questão na aula passada que foi, em um país com tamanho, com território, com a quantidade de habitantes que nós temos, como é que nós escolhemos um representante que seja, de fato, que fale em nome da maioria? Esse é o propósito. Uma coisa que a gente pode pensar é que, assim, a eleição ela pode sim acabar no primeiro turno. Tá? O segundo turno ele não é obrigatório. Se no primeiro turno um candidato tiver 50% dos votos de todos os eleitores brasileiros, mais um, a eleição acaba no primeiro turno. Né? Mas, normalmente, como a gente também tem um número, vamos dizer, considerável aí de candidatos, né? Não são 2, não são 3, a gente vai ter essa discrepância. Então, por isso que normalmente existe o segundo turno. Mas se um dos candidatos, metade da população brasileira, mais 1%, votassem, justamente esse candidato seria eleito em primeiro turno, tá? Se não ficou claro que vocês estavam com muita dúvida nisso, pelo amor de Deus, escrevam aí no chat que a gente volta, porque isso, querendo ou não, é importante para a gente entender a mecânica, né, das nossas eleições. E outro ponto em relação ainda a isso antes da Fabi falar sobre o voto proporcional, essa contagem dos votos, do voto majoritário simples e do voto majoritário absoluto, são os votos válidos. E o que significa os votos válidos, Fabi?
Os votos válidos são aqueles em que não foram os votos nulos e os votos em branco. Os votos nulos e votos em brancos, eles não são válidos, né? Meio que entenda que o voto branco ou nulo quer dizer que você abriu mão do seu direito de manifestar uma opção, tá? A gente pode entender que se você votou branco ou nulo, você está abrindo mão e dizendo, eu não estou escolhendo ninguém, fica para vocês aí esse BO. Mais ou menos isso, tá? Né? Vamos dizer assim, para tentar simplificar. Não entra na contagem. Não entra na contagem, né? Se você abriu mão do seu voto, teoricamente você não votou, né? Porque, lembrando, é obrigatório você ir até lá. Mas o voto branco e nulo, ele te dá a possibilidade de você falar, tá, eu vim até aqui, mas eu não quero votar em ninguém, e então eu vou abrir mão do meu voto. É um direito porque você está cumprindo com sua obrigação eleitoral de participar do processo eleitoral, mas você está com seu voto nulo ou voto em branco fazendo uma manifestação de que você não está contente com nenhum dos candidatos, mas isso não entra na contagem da escolha do seu representante. Sim. E isso não quer dizer que o representante ele não vai tomar decisões que vão influenciar na tua vida. Sim, então por isso que, né, a gente fala que votar branco ou nulo é melhor você realmente ver qual candidato que atende à sua necessidade, se não completamente, mas parcialmente, senão justamente você fica aí na mão das outras pessoas e abrindo mão do seu direito de escolher também, tá? Aí a gente vai... Nossa, tem 3 minutos, socorro. Vamos lá, sistema proporcional. Né? A ideia do sistema proporcional é trazer ali uma pluralidade para os cargos. Tá? Então, como ele vai funcionar? Ele permite que os partidos que não têm muitos eleitores ou não são muito representados também tenham acesso ao poder. Tá? Então, ele é um ponto importante ali no quociente eleitoral, né? Porque é um número mínimo de votos que o partido precisa ter para que esse cargo, para que ele consiga, né, atingir esse cargo. Então, por exemplo, se numa região ele precisa de X votos para eleger um candidato, mas ele consegue 4 vezes esse valor, isso quer dizer que ele vai conseguir eleger 4. E como isso vai funcionar? Pelos partidos políticos. Então, eu tenho partido político A, B, C e D. 4 partidos políticos. Só que esse partido político, ele é um partido político pequeno, acabou de nascer, vamos dizer assim, ele está representando uma parcela da população pequena e tudo mais, e ele ainda não tem tanta visibilidade. Mas esses 2 partidos, eles já têm tantos anos de história que meio que eles quase que dominam, vamos dizer, parte do processo eleitoral, e esse aqui está no meio termo, tá? Vamos dar esse exemplo aqui com os 4. No voto proporcional, o que acontece? Para você eleger um candidato do partido A, B, C ou D, você tem que ter, vamos dizer, 40 votos. Não é isso, obviamente, mas vamos chutar 40 votos. Se esse partido receber 40 votos, ele vai levar aquela pessoa que recebeu a maior quantidade de votos, tá? Pela legenda do partido, e ela vai lá representar. Proporcionalmente. Por isso o nome proporcional. Existe um quociente eleitoral que são os 40 votos. Então, se o candidato conseguiu 20 votos, ele não vai ser eleito. Mas se ele conseguiu 40, um vai ser eleito. Agora, lembra que nós nos candidatamos, Fabi, eu e o Max? Só que a Fabi é a bombada do partido. Ela é, assim, incrível. E ela tem uma personalidade que ela convence todo mundo. Ela não recebeu 40 votos, não. Ela recebeu 120. No caso, o voto foi para o partido. E o que aconteceu? A Fabi, por causa dessa popularidade, ela conseguiu se eleger, mas ela levou eu, que não sou tão conhecida, e o Max também, que vocês nem viram, mas ele já foi eleito. Ou justamente, se nós somos aqui de partidos diferentes, vamos dizer assim, eu levo mais 2, 3 amigos, ela leva mais 2, então é isso a proporcionalidade, é de acordo com a quantidade de votos, tá? E, lembrando, a gente pode ter vários sistemas, um sistema unipartidário, que é quando a gente fala que só tem um partido político, então não tem muita escolha,
O bipartidário, que é quando existem apenas 2, ou pelo menos 2, que são muito representativos. Por exemplo, a Inglaterra ela tem o Partido dos Trabalhadores, o Partido Conservador e o Partido Comunista. Mas como a maioria dos votos fica concentrada nesses 2 partidos, a gente quase que considera bipartidário, porque justamente não existe ali uma presença do outro. Ou pluripartidário, como nós, que temos aí 300 partidos políticos. Mentira, não são 300, mas é uma quantidade muito grande, tá? Como não deu tempo, por favor, pesquisem se vocês ficaram com dúvidas sobre a formação dos partidos políticos e deem uma revisada na aula sobre participação política, tá? Participem do movimento Inova, que acontecerá no dia 22 e 23, e por causa do movimento nós não teremos aula de sociologia, mas nós teremos esse grande evento em que vocês todos estão convidados e avaliem a nossa aula. E muitíssimo obrigada pela participação, que tornou a aula muito mais bonita e interessante. Exatamente. Meus alunos de TEC, espero vocês no Movimento Inova e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente.